Estamos de volta no último bloco do Conexão Popular, hoje falando do programa Legislar Melhor, com Ismael Guimarães, que é diretor legislativo aqui da Câmara. Ismael, a gente terminou o terceiro bloco falando, né, da questão da facilidade para a população, se quiser buscar uma lei, né, para entender melhor, porque é fundamental que a população compreenda as leis. E dentro desse programa Legislar Melhor, vocês previram alguma coisa nesse sentido para trazer a população para entender melhor as leis, o processo legislativo? O primeiro passo que foi dado, antes até da ideia desse programa, foi o nosso processo legislativo eletrônico. Desde 2016, todas as proposições que tramitam na Câmara tramitam em meio eletrônico, não existe mais nada em papel, e você consegue acompanhar de onde você estiver, então da sua casa, do seu computador pessoal, todas as proposições que estão tramitando na Câmara. Em que situação que ela se encontra, os pareceres que estão sendo emitidos, quais são os votos dos vereadores nas comissões, tudo está disponível online para a consulta. Isso eu considero que é um avanço. O nosso site da legislação está disponibilizado também, é muito bom para pesquisa. Então, recomendo aí que quem tiver interesse pesquise no nosso site. E não, porque existem outras plataformas online, quando você procura no Google, que disponibilizam leis municipais, só que às vezes estão desatualizadas. Então, a legislação municipal atualizada é no site da Câmara Municipal, no link Legislação. A participação popular, nós teríamos que proceder a esse chamamento com o auxílio dos vereadores, porque nós observamos no dia a dia que a participação popular ela é pequena na Câmara, seja nas audiências públicas, de discussão de orçamento ou de outros assuntos. Alguns assuntos mais polêmicos que geram bastante participação popular, mas aí nós dependeríamos do apoio dos vereadores para que tivesse maior participação popular. Mas a Câmara está aberta para sugestões de todos. E na sua opinião, assim, qual é a importância, qual é o peso da participação popular no processo legislativo? É essencial. Essencial. Aqui está na Câmara, no Parlamento, a legitimidade democrática. Né? Aquilo que eu disse lá atrás, do que o juiz, a decisão do juiz é diferente da decisão do Parlamento, já que o poder emana do Parlamento. O juiz decide sozinho, lá na solidão do seu gabinete, de acordo com as suas crenças, de acordo com as suas convicções. Aqui não. Aqui é o locus de discussão legítimo da cidade, das discussões, todas as questões importantes da cidade passam pela Câmara. Então, a participação popular é essencial. E desde sempre a população, desde que política é política, a população reclama que político acha que pode tudo, pensa que tem o rei na barriga. Como eles encararam esse movimento que tem a consultoria legislativa como vocês, tem procuradoria jurídica que fala, não, peraí, segura isso não pode, isso está errado. Tem um pouco esse ego envolvido? Então, o programa Legislar Melhor, ele vai se colocar entre duas dimensões, que é a dimensão técnica e a dimensão política. A nossa intenção é oferecer aos vereadores subsídios para que eles possam tomar as suas decisões. Mas a decisão final da Câmara ocorre lá no plenário, no voto do vereador. Então, os pareceres que são dados, as sugestões, etc., ficam documentadas, mas a decisão final é no plenário. Aqui na Câmara, e aqui eu agradeço a todos os vereadores, à mesa, nos últimos anos os vereadores têm compreendido essas iniciativas que nós estamos tomando. Então, em especial essa legislatura, nós estamos procedendo, por exemplo, à revogação de várias leis, explicando para eles o porquê, explicando qual é a necessidade, e eles têm compreendido. Né? Talvez antes dessa legislatura tinha um pouco mais de resistência, achava que era desnecessário, que era excesso de zelo. Mesmo porque muitos projetos eram o que a gente falou no primeiro bloco. Acaba sendo uma tentativa de angariar votos, que eu apresentei tal projeto. E agora tem que pensar um pouquinho mais antes disso. Procurar mesmo legislar o que faz sentido, o que é importante para o povo. Sim, exatamente. Um exemplo são as leis autorizativas,
que era uma prática que tinha alguns anos atrás, que os vereadores apresentavam um projeto de iniciativa do prefeito, que ele não poderia ter iniciativa daquele projeto, autorizando o Poder Executivo a fazer aquilo que ele já poderia fazer. Era uma manobra para servir como uma justificativa ao seu eleitorado, para dizer que estava fazendo algumas medidas que eram inócuas. Então, não adianta um vereador apresentar um projeto, autoriza o prefeito municipal a instituir a Praça Amiga. É um exemplo hipotético. Não, o prefeito pode fazer isso por conta própria, ele não precisaria dessa autorização. Exceto algumas autorizações legais que a lei exige, por exemplo, alienação de bem público, precisa de autorização legislativa, essa outra forma de autorização era uma forma de manobra para usar a lei como justificativa para o eleitorado, e era uma lei inócua, uma lei que não tinha a força e a cogência. Eu percebo que há 10 anos aqui, que com o passar do tempo, realmente a vereança, ela está ficando mais experiente. Quando eu entrei aqui, solenidade era quase todos os dias, reuniões públicas a gente transmitia às vezes com assuntos diversos que não eram nem audiências públicas, eram reuniões públicas, que às vezes não tinha 2 ou 3 participantes. A própria TV Câmara, quando a gente entrou, não tinha uma normatização, a gente não sabia o que a gente podia fazer ou não. Os vereadores, eles propunham leis dessa forma, mas conforme o corpo técnico da Câmara foi aumentando, que a quantidade de funcionário também era bem menor do corpo técnico, a gente percebe que esse pessoal que entra na administração da Câmara contribui também para o amadurecimento dos vereadores. Como que você vê essa análise aí? Eles, às vezes, faziam algumas coisas por falta de orientação também, não? Sim. A gente observa uma melhoria na Câmara, até pela própria renovação dos seus quadros, né? Do seus quadros efetivos, do quadro técnico. Teve o concurso em 2013 e a partir de 2014 entraram novos servidores que eu acho que deram um novo fôlego para a Câmara, vieram com novidades, vieram com atualizados, vieram com vontade de fazer algumas mudanças e a gente observa essa alteração de postura em vários departamentos da Câmara, inclusive no Departamento Legislativo, em que os vereadores ouviam muito a assessoria deles, que é a assessoria de gabinete. Só que a assessoria de gabinete, ela é uma assessoria eminentemente política. A assessoria técnica fica com os servidores efetivos. Então, e não é ruim que a assessoria deles seja política, ela tem que ser. A assessoria de um parlamentar é eminentemente política. Então, aí com o tempo, eles passaram a ouvir, a acatar as nossas sugestões e tem resultado nessa melhoria da nossa qualidade legislativa. Porque a quantidade de funcionário também era bem menor, né? Sim. Nas comissões acho que tinham 2 funcionários, né? Hoje já tem uma estrutura funcional bem maior, né? Sim, inclusive o Câmara Sem Papel enxugou muitas tarefas burocráticas. Então nós podemos deslocar servidores para fazer fazer pareceres, para cuidar de relatórios técnicos, que não tinha como fazer antes, porque estava cuidando de burocracias, cuidando de carimbo, cuidando de imprimir folha, de levar para cima e para baixo nos gabinetes. Como hoje é eletrônico, o tempo é melhor aproveitado, porque você pode usar esse servidor capacitado para fazer uma consultoria de melhor qualidade. Você acha que seria viável, válido, fazer um curso assim? O vereador acabou de ser eleito e muitos entram sem saber muito bem como funciona. A gente vê o caso do Tiririca mesmo, que dizia que não sabia o que fazia um deputado e ia aprender na hora. Seria uma boa ideia, então, assim que a pessoa foi eleita, ela participar de um mini cursinho, assim, para ter uma noção básica? A Assembleia Legislativa faz isso. Do que é? Eu vejo com um pouco de dificuldade isso, porque
Tem um jurista, um filósofo muito famoso chamado Alex de Tocqueville, que ele escreveu lá o seu Democracia nas Américas, que ele diz assim, que todo lugar assim, o parlamentar eleito, ele vem para o parlamento com vontade de legislar. Então ele quer fazer lei, ele quer resolver os problemas. E isso acontece também na Câmara Municipal de Taubaté. Então os vereadores são eleitos, eles querem dar uma resposta rápida, querem solucionar os problemas e querem fazer por meio de lei. A sugestão do curso é até interessante, talvez mais para a assessoria dos vereadores do que para eles. Porque o vereador em si não acataria muitas ideias, ele iria tentar propor projetos mesmo sendo orientado que não poderia ou algo do tipo. E aí o projeto seria rejeitado e tal. Mas eu acho que faz parte do aprendizado do vereador essa questão de ele propor um projeto, de ele sustentar o projeto é inconstitucional ou tem algum problema, aí recebe parecer contrário, talvez é levado ao plenário, tem a discussão, talvez é rejeitado. Acho que isso é bom para o parlamentar. Aprender na prática. E aprender na prática. Então, por mais que ele venha com esse vício, quando ele chega aqui na Câmara, geralmente são os vereadores novos, os vereadores que assumem o mandato têm essa ânsia de legislar. Os vereadores mais experimentados, que já estão no segundo, terceiro mandato, a gente observa que a produção legislativa deles é muito pequena. Então, é natural e é bom que seja assim, porque eles aprendem na prática. Não só a Câmara que propõe lei, mas a Prefeitura, a Unital também, o PMT, não vai ser, se bem que passa pelo prefeito. Como que vai ser essa integração com os outros poderes que também propõem lei? E isso também é uma das preocupações do programa, tanto que no evento de lançamento tem representantes da Unital e da Prefeitura. A Prefeitura, inclusive, o Dr. Jaime, que é muito capaz, faz um trabalho extraordinário lá na Prefeitura. O Dr. Jean, que era o antigo ocupante do cargo de procurador-chefe, que antes era o secretário de Negócios Jurídicos. A produção legislativa do Poder Executivo é pequena, ele envia para a Câmara poucos projetos, então, ao longo de um ano. Seria interessante, inclusive houve uma emenda da Comissão de Justiça no projeto da Procuradoria da Prefeitura, que tramitou aqui na Câmara, um projeto que cria a Procuradoria da Prefeitura, e que a Comissão de Justiça incluiu entre as atribuições da Procuradoria da Prefeitura o assessoramento técnico legislativo, que é para que todos os projetos do prefeito municipal passem pelo jurídico da Prefeitura antes de ser encaminhado para a Câmara. Porque as secretarias de educação, turismo, obras, às vezes têm alguma ideia, alguma necessidade e apresentam o projeto para o prefeito. O ideal seria que esses projetos passassem pela Procuradoria para que ela pudesse fazer uma análise de legalidade, de constitucionalidade, de redação, o que pode ser melhorado antes de ser enviado para a Câmara. A Comissão de Justiça fez essa emenda, foi para promulgação, esperamos que não seja vetado, está no prazo ainda, mas é uma contribuição da Câmara para que a Prefeitura possa melhorar a sua produção legislativa. E a Unital é o mesmo procedimento. Então, aproximando a Prefeitura, aproximando a Unital, no sentido de melhorar a qualidade das leis. Porque hoje quem faz a redação das leis da Prefeitura? Hoje quem faz basicamente são as secretarias que encaminham para o Departamento Técnico Legislativo e algumas são feitas por esse próprio departamento. Ismael, quero agradecer a sua participação aqui na Conexão Popular. Infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu deixo espaço aberto para você fazer suas considerações finais, né, ressaltando a importância de se legislar melhor, da forma que isso vai melhorar a vida da população, do cidadão. Eu que agradeço o convite de vocês por essa oportunidade e também convido todos a participar do lançamento do programa, que será no dia 15 de abril, a segunda-feira, a partir das 19h30, aqui no plenário da Câmara, em que será exposto com maior detalhes esse programa que visa melhorar a qualidade legislativa no município. A ideia é que você legislar melhor é você legislar menos e você eliminar a burocracia e gerar mais segurança jurídica. Você eliminando burocracia e mais segurança jurídica, naturalmente a população que ganha, né? Exatamente. Vai ter transmissão da TV Câmara. Sim. E o vídeo vai ficar depois na internet para quem quiser assistir.
Então você já sabe, se você quiser acompanhar, quiser entender melhor, é só acompanhar a programação da TV Câmara ou buscar o vídeo, tanto esse programa quanto futuramente as palestras, né, a transmissão do programa, é só buscar nas mídias sociais da TV. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra no próximo programa. Tchau!